pela sua palavra. Segundo livro de Timóteo, capítulo de número 3. Fazia tempo que a gente não falava de Timóteo, né? E voltamos a falar dele nesse culto, para a glória do Senhor. Segundo livro de Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas ou mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Verso de número 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento e propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Glória a Deus por isso. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteiramente sabendo de quem o aprendeste, e de que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça por um momento, vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos a Deus por esse culto e pedimos que o Senhor aproveite esse momento, Pai, para falar aos nossos corações. O Senhor sabe e conhece o intento, o Senhor sabe o que vem dentro dos nossos corações, o Senhor sabe o que trazemos e o que temos de sentimento nessa hora da sua palavra. Mas nós oramos para que a sua palavra não saia vazia, meu Deus. Antes o Senhor faça aquilo que lhe apraz. Nessa noite, meu Pai, toque os corações, dê respostas, Senhor. Orienta a sua igreja, alimente o seu povo, porque é isso que a nossa alma precisa. O que daríamos nós pela nossa alma, Senhor? Nada poderíamos dar, mas o Senhor nos comprou e por isso estamos aqui, meu Pai, agradecidos e crentes no Senhor por mais uma oportunidade que o teu Senhor tem nos guardado. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu acredito firmemente que hoje você vai ter uma resposta de Deus. E isso não é uma profecia ou algo sobrenatural, não. Porque a pergunta que eu vou fazer e já vou responder para você, paira sempre na nossa mente quando nós estamos em momentos de dificuldade. Por exemplo, quem é que nunca ficou esperando uma resposta de Deus através de uma oração, através de uma profecia, ou esperando que alguém respondesse a oração naquele momento de aflição? Você passa por aquele momento de tristeza, de angústia. São N os motivos que nos afligem, certo ou errado? Certo, né? São muitos. A preocupação, a saúde, o dinheiro, muitos. E você faz o quê? Você vai orar. Você vai buscar o Senhor.
Você pede uma resposta para Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, não sei o que fazer. Senhor, diante desse mar que eu não sei como que ele vai abrir para eu passar. E agora? E vira e mexe, a gente entra nessas bifurcações. A nossa estrada, vira e mexe, ela trava. Ou é para a esquerda, ou é para a direita. Como saber para que lado eu vou? Como saber qual é o melhor caminho? Às vezes, como diz a própria palavra de Deus, há caminhos que para o homem parece o quê? Caminhos de delícia. Mas e o final dele? É morte. Como é que você vai saber qual destino você vai tomar? E aí o que você faz? O que todo pastor ensina. Irmão, tem que orar. Mas você ora. Você está lá, perdeu 73 quilos já, de tanto jejuar pedindo resposta. Mas nada acontece. A palavra não vem, ninguém encontra você no caminho e aponta o dedo, né? Não encontra um profeta nessa hora e fala, olha, aquela... Não tem nada, não tem nada. E isso é mais normal do que você imagina. Por quê? Essa é a realidade da vida. Essa é a realidade da vida do crente. Como diz o pastor Augusto Nicodemos, essa é a grande dádiva da fé. Você continuar crendo sem ver, sem sentir, você continuar crendo em tudo dando errado, e isso mostra que você realmente é um cristão. Se Deus continuar fazendo, amém. Se Deus apontar o caminho, amém. Se Deus não apontar, amém também. Porque nós não servimos a Deus por aquilo que nós estamos vendo. Nós não servimos a Deus pelo mar que Ele abre. Nós servimos a Deus mesmo quando vem a peste. Amém, nós servimos a Deus mesmo quando as coisas continuam dando errado. E Paulo vai dizer aqui para Timóteo que os últimos dias, quais são os últimos dias? Jesus foi aos céus. A partir daquele momento, nós já estávamos nos últimos dias. Se ele fosse num dia e voltasse no outro, pronto. Mas nós ainda estamos nos últimos dias, amém? Enquanto tiver tempo correndo, é os últimos dias para nós, irmão. E o que ele fala? Uma lista de homens. Não é que são vários, mas todos esses adjetivos podem estar em um só. Homens, e ele dá toda a lista, nós já lemos, né? Homens egoístas, avarentos, no meio de toda essa perversidade que o mundo hoje contempla, e cada um de nós tem capacidade de ser assim, só não somos porque somos guiados pelo Espírito também, somos novas criaturas. Paulo fala assim, Timóteo, você não. Por 2 vezes nós lemos aqui, tu, porém, no verso 10, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento e propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Entenda, irmão, que é difícil você ter um padrão de vida igual de Timóteo, se você não seguir alguém igual Paulo. Amém? É difícil você chegar numa estatura de fé igual Timóteo teve, se não tem o ensino que Paulo passou para ele. O ensino correto, o ensino verdadeiro, o ensino que Timóteo conseguia olhar Paulo e falar, olha, o que aquele homem está vivendo deve ser muita verdade mesmo. Por quê? Ele está dando a vida por aquilo. Está dando a vida por aquilo. Ele não está brincando. Está dando a vida. Olha o testemunho de Paulo. Como Paulo mesmo diz, né? Eu carrego comigo as marcas de Cristo. Eu acredito que Paulo não precisava nem abrir a boca, irmão. Dependendo do lugar que ele chegasse, ela só ia tirar a sua roupa, né? O pessoal ia ver lá as marcas da chicotada, de tudo que ele passou, e falar, verdadeiramente, esse homem aí é um homem de Deus. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, você tem visto de perto o que eu tenho passado. Você tem aprendido tudo que eu recebi de Deus, eu estou passando para você também. Então você se apega a isso e não muda, Timóteo. Não troca a sua base, não troca as suas raízes, não dê ouvido a outras coisas, mas mantém. O verso 14, Paulo fala a mesma coisa. Permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Quando você olha a igreja do Senhor, ela é fundamentada na onde? Numa visão igual ao adventismo, né? Lá vem a Ellen White, teve uma visão, um sonho. Não. Será que foi igual aos mormons, que é sempre assim, uma seita sempre surge assim, uma
uma visão que alguém teve, um sonho que alguém teve de alguma coisa, não tem base nenhuma, e aí surge uma nova religião, um novo fogo, e arrasta a multidão. A igreja do Senhor não. Ela é fundamentada na onde? Na doutrina dos apóstolos e de Jesus Cristo. Se você pegar a era do patriarca, dos apóstolos, de Paulo, de Pedro, de Tiago, toda essa época, olhar o que Jesus pregou, o que os profetas disseram, você olhar os 2000 anos de história da igreja, você vê que ela segue um padrão. Aí agora, né, no ano de 2025, surge alguém com um novo pensamento, com uma nova teologia, que confronta tudo isso. Qual que é a orientação de Paulo para Timóteo? Você, Timóteo, foi orientado. Você sabe o que deve ser crido e o que não deve ser crido. Você sabe o que você presenciou, o que você recebeu aqui de instrução, ouvindo e também percebendo. Você permanece nisso, não muda. Não venha querer inventar moda. Por quê? Desde pequeno você tem sido doutrinado. Aí você deve pensar, irmão, mas qual que é a primeira pergunta lá? Você falou de resposta de oração. Sabe por quê, irmãos? Aqui tudo forma isso. A resposta de oração que às vezes nós tanto pedimos a Deus, está dentro da sua palavra. Você acredita nisso? Amém. A resposta de Deus, ela está dentro da palavra. Por vezes você não vai ouvir, não vai encontrar ninguém, não vai ver nenhum vídeo, não vai aparecer nada te dando resposta. Na onde você vai ter que buscar? Na palavra de Deus. Porque Paulo fala isso para ele. Toda a escritura, no verso 16, é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça. A igreja de Deus e o povo de Deus, ele é orientado pelo ensino da palavra. Por isso que os cultos de ensino, basicamente, dá 3, dá 4. Por quê? É maçante. Paulo fala aos Colossenses, se eu não me engano, no capítulo 3, eu não canso de pregar para vocês as mesmas coisas. Talvez se Paulo fosse pregar hoje, né? O pessoal ia falar assim, nossa Paulo, de novo, tá fraquinho, tá preguiçoso, não tá lendo a Bíblia, né Paulo? De novo você vai pregar o Salmo 23, Paulo. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova. Amém? Então hoje vai chegar alguém na igreja, vai ouvir a palavra e vai ser edificado. Amanhã essa pessoa vai chegar, vai ouvir a mesma palavra e vai ser edificado. Por quê? É uma construção de ensinamento. Se você pegar um time de futebol, e essa é uma alegoria boa para a gente fazer, pega um técnico, coloca ele no time hoje, e espera 2 meses, você vai lá e cobra o resultado dele. Não dá nem tempo do técnico conhecer o jogador, saber como é que ele vai usar, como que ele monta o time. Por quê? Ele está adequando o time, ele está montando o time. Da mesma forma é o ensino. Você prega uma igreja, como nós começamos aqui, um monte de gente arrebentado, desacreditado, triste, perdido na vida. E começa o trabalho, vai indo, vai pregando, vai ensinando. Hoje é outra igreja de 300 anos atrás. Amém? Emocionalmente, espiritualmente, até eu conheço os irmãos, financeiramente, né? Todo mundo melhor. Se não está melhor, né? Dá para melhorar, né? Dá para melhorar. Está todo mundo melhor, está mais ligado com Deus. Mas isso vem por causa do quê? 2 anos e meio ali, ó, quarta e domingo, batido, conhecimento, ensinamento, cada tijolinho colocado dentro da mente. Você viu Deus aqui? Você chegou algum dia aqui, tinha um homem de branco aqui pregando? Ó, eu sou sempre. Não. Quem que você viu? Eu mesmo, né? Desse jeitinho aqui. Mas o que você ouviu? A palavra de Deus. Amém. E ela foi colocando na sua mente cada tijolinho, em cada culto. Olha, hoje é esse salmo que você guarda, hoje é esse direcionamento. Você ficou ouvindo, falar, isso aqui dá para eu guardar. Tu, porém, permaneças naquilo que aprendeste. Agora, nós não podemos ser o quê? Hoje eu estou aqui, eu estou aprendendo aqui. Aí, a Bíblia diz também, Paulo fala, que muitos têm
comichões nos ouvidos. Aí amanhã eu estou em outro campo. Isso não é nada contra os irmãos que estão aqui, não estou falando deles, porque eles têm igreja, né? Tudo bonitinho, mas tem gente que funciona assim. Hoje eu sou quadrangular, amanhã eu sou assembleia, depois eu sou espírita. Por quê? Não tem uma base, não tem uma raiz, não tem nada. Daqui a pouco ele está na macumba, depois ele volta de novo para outra igreja. Ele não tem rumo. Ele vai para quê? Para onde dá comichão nos ouvidos. Lá eu vou lá no parque hoje. Depois eu vou já te esperando. Ele não tem um rumo. Ele não consegue olhar para esse texto e falar, eu me encaixo aqui. Por quê? Porque ele não tem um entendimento da palavra. Não foi trabalhado nesse crente uma constância de serviço, uma consistência de ensino. Ele não consegue pegar uma linha para ele falar, olha, a minha fé, ela está amadurecendo, ela está crescendo, ela está ficando encorpada. Não tem como. Por quê? Não se deixa tempo para ele. Ele não consegue pegar e dar uma sequência de trabalho. Hoje ele escuta uma palavra aqui, amanhã ele recebe uma profetada lá, depois ele vai atrás de um culto de milagre não sei na onde. Mas eu estou precisando de dinheiro, vamos dar teologia da prosperidade. Cada hora ele está num jeito. Irmão, quem que consegue viver assim? Ninguém. Sabe o que vai acontecer com ele? Jesus fala que nós somos como o campo, a terra. Nós somos como a terra, e a semente é plantada na terra. Aí você imagina, hoje você está aqui, aí eu pego uma planta e coloco, aí eu tiro, aí eu coloco de novo, aí eu tiro, eu pego essa planta e eu coloco de novo, aí eu tiro. O que vai acontecer uma hora? A planta não pega mais, ela não vai pegar mais, ela vai morrer. Por quê? Ela não consegue sustento na terra, não dá tempo. Eu tiro, eu replanto, eu tiro, eu replanto, uma hora não vai dar mais. Assim é a vida de muito crente. Não dá tempo, ele não deixa a palavra entrar no coração dele, brotar, aparecer os primeiros frutos e crescer, até ele começar a ser um crente maduro. Tiago fala isso, e Paulo também fala. Eu não posso falar com vocês como homens espirituais, porque vocês são o quê? São meninos. Mas pelo tempo, Tiago capítulo 3, já era para serem mestres. Por que ele fala pelo tempo? O tempo que as pessoas estão ouvindo a palavra, mas fica lá, cogitando entre dois pensamentos. Uma hora ele está firme, outra hora ele não está. Mas com 10, 15 anos de igreja ele ainda está lá ainda. Uma hora ele está firme, outra hora ele não está. Uma hora ele está animado, outra hora ele não está. Tiago Aires falou assim, meu Deus do céu, o tempo que vocês têm aprendendo, já era para você estar dirigindo alguma coisa. Um ministério de oração, já era para você estar pregando a palavra, já era para você estar visitando alguém, mas não tem como, porque vocês ainda são meninos. Eu ainda tenho que falar para vocês, gente, quando vocês levantarem, vocês agradeçam a Deus pelo dia. Ao que vocês for almoçar, agradeçam a Deus pelo alimento. Olha, vocês não podem ficar com birrinha com o irmão. Por quê? Porque ainda é menino, ainda é novo na fé. Mas às vezes esses crentes novos, não é que converteu hoje, já tem tempo, mas fica sempre pensando em dois pensamentos, fica sempre tentando arrumar um jeito de seguir a palavra. Paulo fala assim, no verso 16, toda a escritura é divinamente inspirada. Sabe o que significa isso na prática? Quando você lê a Bíblia, você crê que ela é um livro vindo da parte de Deus, certo? Ela é um livro para nos instruir. Nós lemos aqui, e o que nós lemos aqui nos alimenta. Ela é a base, irmão, para todos os outros livros. Se você olhar, livro de finanças, você pode ver, todos eles têm princípio da palavra. Quando ela fala que é inspirada, a palavra grega para inspiração é sopro. É como se no momento que você estivesse lendo aqui, Deus voltasse lá em Gênesis e começasse a soprar de novo no homem, agora não o fôlego da vida, mas um fôlego espiritual naquele homem. Você está lendo e Deus está soprando na sua mente, no seu entendimento, e aí você vai levantar daqui um homem espiritual, inspirado pelo que agora? Pela palavra de Deus. Amém? Por isso a importância de não ficar mistificando as coisas de Deus.
Não, estou esperando uma resposta de Deus vindo. Será da onde? A Bíblia está aqui, irmão. A Bíblia está aqui. Deus só vai dar essas respostas mirabolantes se for um milagre, se for uma intervenção divina. Agora, vai ser todo dia e toda hora isso? Não. Mas o que todo dia e toda hora você vai ter? Decisões para tomar. Todo dia e toda hora você vai tomar uma decisão. Você vai ter que fazer alguma coisa. Como é que você vai tomar isso? Com base na palavra de Deus. Amém. A Nova Tradução Viva, ela traduziu esse verso 16 da seguinte forma: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que está errado em nossas vidas. Ela nos corrige quando estamos errados e nos ensina a fazer o que é certo. Está vendo? Como que não é nenhuma aparição mirabolante, nenhum milagre estrondoso. A própria palavra de Deus, ela nos ensina o que fazer, o que é certo, o que é errado, qual atitude tomar, o que deve fazer, o que deve ser feito, de que maneira, como deve ser feito. Quando nós estamos sem rumo, diante das dificuldades, o que você deve fazer? Deixa eu ver aqui o que Jesus fazia. Deixa eu ver o que Paulo orienta nessa questão aqui. Deixa eu ver como é que funciona essa questão aqui de aliança. Como é que funciona um casamento? Como é que eu devo administrar? Está tudo aqui. Tudo na palavra. Você pega, por exemplo, Lucas capítulo 15. Paulo vai falar aqui um princípio de finanças. De não gastar mais do que ganha. Ele fala, se você for construir um edifício, o evangelista Lucas, né? Não foi Paulo, não. Lucas escreve. Você primeiro senta para ver se vai dar para terminar. Porque senão, você nem começa. Porque se você começar e não terminar, as pessoas vão passar e vão zombar daquela obra. Porque aquele homem começou a edificar e não teve como terminar. Você olha e falou, peraí então, se eu for comprar isso, não vai dar para terminar, então é melhor não comprar. Aí, se não é Deus dirigindo, tá vendo? Como que é Deus que pela própria palavra escrita, Ele te dá um sinal, não faça. Ou faça. Tá dando para entender, irmão? Amém. Amém? Porque às vezes vocês ficam muito quietinhos, ficam preocupados. No momento de escuridão, você parou, sem rumo, irmão, não sei se eu vou para cá, não sei, está tudo escuro, não consigo ver nada. O salmista, no Salmo 119, verso 105, ele fala assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ué, se eu estou no escuro, o que mais você quer senão uma lâmpada? Ou uma luz? O salmista olha e fala, Senhor, a sua palavra naquele momento de escuridão, ela brilhou nos meus olhos e iluminou o meu caminho. Mostrou que decisão ser tomada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você vai conseguir enxergar iluminadamente, claramente o que deve ser feito. Mas quando? Quando a palavra estiver em você. Quando você estiver aqui, ó, atento. Não, isso aqui, A mãe fala, menino, não anda com aquele rapaz, que eu já estou vendo, ele é má influência para você. O que a Bíblia fala? Que as más conversações corrompem o bom costume. Olha aí, tá vendo como que é Deus que vai dirigindo, de forma que a gente nem percebe. Por onde, irmão? Qual que é o cajado de Deus? A palavra. É pela palavra que Ele vai, não, aqui, ó, meu filho, por aqui, toma essa decisão. Mas a gente tem tempo e espera isso ouvindo? Não, a gente quer o quê? O facinho. A geração miojo 3 minutos, né? A gente fica lá, essa água que não ferve. Calma, né? Vamos ler, vamos observar que Deus vai dar o direcionamento. Amém. Romanos 15:4, a parte A do versículo diz, tudo quanto foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução. Você começa a observar a Bíblia, pega lá o Antigo Testamento e vê como é que Deus lidou com Moisés. Fala, não, peraí, diante do mar, estava vindo um inimigo atrás, o mar fechado, o povo ia morrer de um jeito ou de outro. O que Deus fez? Falou com Moisés e abriu o mar, e o povo passou em segurança. Então o que você pensa? Se Deus fez com Moisés, pode fazer comigo também. Deus pode abrir essa dificuldade, pode abrir esse mar, e o povo de Deus passa em segurança. A palavra que foi escrito no passado, no Antigo Testamento, as histórias
servem para o quê? Para a nossa instrução, ou dependendo da sua tradução, para o nosso ensino. Para quê? Para que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, nós mantenhamos esperança. Está vendo como é que a Bíblia nos segura? Aí você chega no momento da dificuldade e você fala o quê? Deus não responde. Deus não fala comigo. Aí depois eu faço coisa errada, Deus vai me xingar. E não sei o quê. Aí a Bíblia está aqui. Não é que Deus não fala. É que a Bíblia, né, está fechada. Não está sendo lida. Não está sendo entendida. Por isso que nós achamos que Deus não está falando. Mas olha o tanto de fala de Deus aqui. Você acha que nenhuma daqui tem resposta para você? Tem, irmão. Mas nós temos que gastar tempo aqui. Amém? Vou dar um outro exemplo aqui. Que Paulo fala aos 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 9 ao 11. Ele fala aqui, ó. Já por carta eu vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem ainda com mais. Você está vendo que as respostas que Deus dá é tudo por meio da palavra? Talvez a gente pense assim: não, irmão, eu tenho um amigo lá, ele é da igreja, irmão. Não, de vez em quando ele bate na mulher dele, de vez em quando ele faz uns assaltos, coisa simples, ele dá golpe nos outros aí, gosta de uma cervejinha também. Não, mas é amigão meu. Olha, a Bíblia não está falando que, como o texto que nós lemos, que Paulo está falando assim, ó, não se misture com qualquer tipo de pessoa que faça isso. Não. Paulo mesmo fala, se a gente for agir assim, a gente vai ter que sair do mundo. A gente não vai poder viver mais perto de ninguém. É com aqueles que se dizem irmão. Ah, irmão, esse camarada aqui, ó, ele vira e mexe, ele apronta com a mulher dos outros. Mas eu gosto dele lá em casa. Amigão meu. O que você acha que vai acontecer, irmão? É questão de tempo, dá problema. A Bíblia orienta, mas a gente lê isso? Não. Eu vou deixar isso aqui desenhado na sua mente, você nunca mais vai esquecer. A gente está num campo, num trilho, que ele só tem um espaço a ser guiado. Imagina igual era esse bairro que antigamente era só lama, né? Era esqueci o nome, como é que era? Brejo. Por isso que tem muita casa aqui com filtração aí nas paredes por causa disso. Era um brejão só. E tinha um caminho que ia lá pro meio da colônia lá. Acho que era essa avenidona aqui, mas não tinha asfalto, tinha nada, só um caminhozinho. Aí você imagina de noite, sem luz, e de um lado você tem brejo, e no meio você tem esse caminhozinho. Como que você vai saber onde é brejo, onde é o caminho? Se você tiver uma lâmpada. Se você pisar de um lado, se estiver numa guerra, você pode pisar na onde? Numa mina. Você vai explodir se você pisar nela. Mas você tem o que nisso? Você tem um mapa. Você tem um mapa para esse caminho. Continue reto, vire à direita, desvie para a esquerda. Mas esse caminho precisa ser iluminado pelo quê? Pela lâmpada. Se você pisar fora, você explode. Assim é a palavra de Deus conosco. Se nós não examinarmos a palavra de Deus, nós vamos ficar cometendo esses erros que a palavra de Deus já proíbe. Mas a gente espera algo miraculoso, a gente espera um negócio estrondoso, uma resposta gigante. Mas Deus está aqui. Não se associe com essa pessoa. Não se misture com isso. Não ande por esse caminho. Mas a gente vai o quê? Não vou andar assim. Mina, explode. Aí fica o quê? Só os estilhaços. Depois fica aquele crente todo bombardeado, né? Ele vai para fora do mundo, ele desobedece e quebra inteiro. Mas glória a Deus, nós temos um Deus misericordioso. Aí Deus vem e restaura aquele crente, transforma ele, pega ele lá, aquele estilhaço, perna para um lado, vai e coloca a perninha dele de novo, coloca ele bonitinho. Agora você está no caminho de novo, amém? Amém. E aí ele deve agir conforme a palavra e não cometer como nós louvamos aqui, aprender com os erros e não cometê-los
novamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Provérbios 30, capítulo 30, verso 5, diz assim: toda a palavra de Deus ela é pura, ela é um escudo para aqueles que nele se refugiam. Qual é a função do escudo? Proteção. Mas a gente olha a palavra de Deus como sendo uma regra chata de cumprir, né? Ai, não pode nada, ai, não pode aquilo. Não, não é isso. É que Deus deixou essas leis simplesmente para te proteger, para me proteger. O Salomão, quando fala do provérbio, ele fala assim: a palavra de Deus ela é pura, ela é como se fosse um escudo nos protegendo. Qual a função do escudo, irmão? E pedir que você se fira, venha se ferir por alguma coisa, por um estilhaço, por alguma coisa. Um exemplo: você escuta uma coisa que te machuca, alguém falando mal de você. Se você é alguém que sabe quem você é pela palavra de Deus, você não vai ficar chateado, porque você vai lembrar da palavra de Deus. Você tem esse escudo, amém? Você tem esse escudo em você. Alguém falou mal de você, você vai falar o quê? Não, peraí, mas eu sou um pecador. O que aquela pessoa falou é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa pior que ela não sabe. Tem muita coisa ruim ainda que ela não sabe de mim, que eu vou lá, né? Vou lá expor para ela se atualizar. Brincadeira à parte, você sabe quem é você, irmão. Você sabe que aquilo que ela falou pode não ser aquilo, mas tem coisa muito pior que ela não sabe, porque o nosso coração ele é perverso. E como você vai saber disso? Pela palavra. Então você vai ficar arrumando rolo, briguinha à toa. A tradução para escudo é basicamente um protetor. É comparado à pele de um crocodilo. Você viu como é que aquilo lá é duro? A pele de um crocodilo, como que ela é feita para guerra, para combate, para que nada fira o animal, é para aquilo. A palavra significa cobrir ou literalmente proteger. Se você estiver andando na palavra de Deus, você está devidamente protegido. Amém. Seja com guerras espirituais, seja com esse mundo, seja com que lado for. Entenda uma coisa: Deus não tem homem predileto não, irmão. Deus não abençoa um ou deixa abençoar o outro porque ele vai mais para o rostinho de um, que é mais bonitinho, loirinho de olho azul. Não, Deus não tem pessoas prediletas. Quem que Deus exalta? A palavra. Amém. Deus tem compromisso com a palavra dele. Você quer ser exaltado por Deus? Ande na palavra. Quando Deus cumprir a palavra, você vai estar sendo exaltado por Deus, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Agora, nós andamos na contramão, nós andamos fora da palavra e queremos que Deus cumpra a palavra. Aí fica difícil, aí fica realmente complicado. Você quer ser protegido por Deus? Se esconda na palavra de Deus, amém? Ande pela palavra, se mova pela palavra. Deus diz que o justo viverá pela fé. A fé na onde, irmão? A fé na palavra. Tenha fé na palavra de Deus que Ele vai te proteger. Efésios capítulo 6, verso 16, Paulo orienta: tendo em mente o soldado romano, Paulo fala assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vem o medo, peraí, tá pegando e tá queimando. Pega o escudo, se protege, apaga o dardo, apaga esse dardo. Vê a aflição, vê a angústia, vê a vontade de brigar, vê aquele homem carnal por dentro. Se proteja com o escudo da fé, a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. O Salmo 19, do verso 7 a 11, eu já estou indo para o final, pode ficar tranquilo. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor de favo. Também por eles é admoestado o teu servo. Por eles o quê? Pela lei do Senhor, pelo testemunho do Senhor, é que ele admoesta, é que ele corrige, é que ele orienta. E em nos guardar existe grande recompensa. Um dos motivos que eu gosto e busco orientar e passar para a igreja o conhecimento da palavra
É por causa disso. É por ela que nós somos admoestados. E também existe recompensa em guardar e obedecer a palavra de Deus. Porque Deus age por princípio e por promessa. Se você obedece os princípios de Deus, Deus cumpre as promessas que Ele fez para você. Se você não cumpre a palavra de Deus, você vai ter que ficar na dependência de um milagre. Você vai ter que ficar na dependência de que será? Não. Se você está na palavra de Deus, se você está obedecendo, você sabe que Ele vai prover. Você sabe que Ele vai chegar. Você sabe que a cura pode vir. Mas, irmão, e se a cura não vier? E se a provisão não vir? Irmão, você está totalmente alimentado pela palavra. Glória a Deus. Ah, irmão, mas eu tenho medo. Você tem medo de Deus te desamparar? Você tem medo da palavra de Deus não ser totalmente fiel para te sustentar? É o único que está longe de qualquer dúvida, irmão, o Senhor. Longe de toda sombra de dúvida, de todo o desmérito, é o Senhor. Nós sabemos que Ele é fiel e alguma coisa vai acontecer quando? Quando nós estivermos sendo alimentados e abastecidos pela palavra. Eu vou falar para você uma coisa. Glória a Deus. Eu tinha uma decisão muito séria a ser tomada. E por 2 semanas praticamente, direto, eu estava orando. E querendo essa resposta que eu estava falando para vocês no começo. Alguma coisa, alguém, né? Que viesse e... Mas assim como desde o começo, desde quando nós abrimos aqui, com a gente sempre foi resposta pela palavra. Não veio ninguém apontando o dedo, falando, né? Isso que te digo, nada disso. Como é que você vai tomar decisão? Você toma a decisão pela palavra. Com que princípio? Com o princípio da palavra de Deus. E quando você começa a analisar a palavra, você vai olhando, você vai ouvindo, você vai lendo, você vai gravando. Você vai gravando, você vai gravando, você vai gravando. Quando você chega diante da luta, da porta fechada, do lugar escuro, o que é que você vai lembrar? Como é que você vai saber que Deus vai te guiar? Você vai lá dentro do seu entendimento. Fala, Senhor, essa palavra diz isso. Essa palavra diz para não fazer isso. Essa palavra diz para não pisar desse lado. E você vai por onde? Pelo único caminho que tem, que é a palavra. A palavra. A todo momento é a palavra de Deus. Nós devemos sempre lembrar disso, porque a nossa igreja, a igreja de Cristo hoje, ela está sendo doutrinada a toda hora Deus entrar no cenário. Não, que Deus toda hora tem que vir, que tem que abastecer um, que tem que abastecer o outro. Você acha que esse manual está na sua mão à toa? Não, irmão, é para ser lido, obedecido. Pensa que você chega no médico, doutor, eu estou com anemia, eu estou com colesterol alto, isso, aquilo. Ele te dá um monte de coisas para você obedecer. Aí ele fala, ó, nessa folha aqui está a sua dieta da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Aí ao invés de você toda hora ir lá, não, agora está no horário do remédio tal, não, agora tem que comer isso. Chega na hora da refeição, você liga para o médico. É basicamente o que a gente faz. Ai, Senhor, o que eu faço agora? Tá aí, meu filho, a Bíblia na sua mão. Dá uma lidinha, vê aí o que você deve fazer. Não é... O que você acha que o médico ia fazer com você a partir da 3ª ligação? Você vai dar uma olhadinha naquele papelzinho que está no seu bolso, né? Que você vai ver ali que você tem que fazer. Dá uma olhadinha lá. Nós somos assim com Deus toda hora. Senhor, e agora? Senhor, e agora? A Bíblia está aqui para isso, irmão. Amém? É por ela que nós somos corrigidos, por ela que nós somos orientados. Mas, tome cuidado. Por isso que é importante você ler, aprender a palavra de Deus. Você não precisa ser o perito, o teólogo mais top do mundo, não. Mas pelo menos o que a Bíblia diz, o que não diz, nós devemos saber. Paulo, ele passou 2 anos ensinando a igreja da Galácia, que é o livro de Gálatas que nós temos. No verso 8, versículo 8 do capítulo 1, 8 e 9, Paulo fala assim: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Aí você vê hoje o lenço ungido, você vê hoje a oferta que tira o demônio não sei da onde, você vê hoje a camisa suja de sangue do Valdomiro Santiago, e o pessoal acredita nisso, irmão. Por que acredita? Porque não lê a Bíblia.
Antigamente, eu tinha dó. Hoje eu já não tenho tanto. Porque é por preguiça. A pessoa tem coragem de pôr a Bíblia embaixo do braço. Chega lá e chama o camarada de apóstolo. Da onde? Isso é só um exemplo para você ver que o analfabetismo bíblico cai lá no que Oséias fala. O povo perece por falta de conhecimento. Está dentro da igreja, com a Bíblia na mão, acreditando em mentira, acreditando em loucura. Paulo fala, se eu mesmo, se um dia vocês me verem pregando outra coisa, além do que vocês já aprenderam pela palavra, que seja anátema. Na melhor das traduções, é maldito. Na melhor. A palavra anátema, na melhor das traduções, é que seja maldito que vocês estejam ouvindo. Assim como já vos dissemos, agora de novo também lhe digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, que seja anátema. Quando Lucas, ele vai escrever no livro de Atos, capítulo 17, o verso 11, a respeito do pessoal da Galácia, de Tessalônica, ele fala assim, que aqueles irmãos, eles eram nobres. Atos capítulo 17, o verso 11. Ele fala que aquelas pessoas daquela igreja de Tessalônica, eles eram irmãos nobres. O que a gente entende por nobreza? Pessoas chiques, né? Pessoas de porte. Não. Eles eram nobres porque enquanto estava havendo pregação, enquanto Paulo estava pregando, é o relato de Lucas, mas era Paulo quem estava pregando. Sabe como é que aquele pessoal estava? Tá dentro? Paulo. Tá aqui mesmo. Estava assim. Na pregação de quem, irmão? De Paulo. Se Paulo vem pregar aqui, irmão, não traga nem a Bíblia. Não, é Paulo que está pregando, eu vou desconfiar do cara. Não. Aqueles irmãos vão, não, peraí. Todo homem está suscetível ao erro. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo que ele está dizendo. Deixa eu ver se está aqui. Que dízimo quebra maldição hereditária. Não tem nada disso aqui. E a gente vai ouvir essas coisas. E vai. O Zé da Manga que converteu ontem. Está cheirando cachaça. Está pregando ainda. A gente está lá. Amém. Glória a Deus. Está pregando tudo errado. Não pode, irmão. Por isso que se você quiser ser orientado por Deus, sem se desviar, sem ter problema na sua vida, observe a palavra, leia a palavra, seja orientado pela palavra. Você vai ver, você vai ficar sossegadinho, você vai ver uma vida tranquila com Deus. Por quê? Os seus passos são guiados pelo Senhor. Amém? Amém. Os seus passos são guiados. Desde o começo eu tenho ensinado isso aqui. A minha oração não é diferente da sua. O Deus que fala comigo também fala com você. Amém. Como é que ele vai falar? Pela palavra de Deus. Amém? Pela palavra de Deus. E aí, pasmem, 2 anos Paulo ensinando, bonitinho, dando sangue pela igreja da Galácia. Paulo vira as costas. Gálatas capítulo de número 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Aqueles irmãos vão lá e começam a dar ouvido a outras pessoas. Também aos Gálatas Paulo fala, vocês têm comichões nos ouvidos. Então eu quero falar para você hoje, você que chegou aqui, você quer ser sempre orientado por Deus, quer ter sempre uma resposta de Deus para você, ande com a mente na palavra de Deus. Amém. Sempre lembrando, às vezes você não vai ouvir nada, você não vai sentir nada, mas você vai ter o que diante de você? A palavra. Amém. E isso basta. Não precisa ninguém confirmar para você. Ah, irmão, eu estou orando porque eu não sei que rumo que eu vou tomar na minha vida. Vamos observar a palavra. Vamos observar a palavra. O que é a palavra? O que Deus fala? Para que lado eu devo ir? Até a gente estava conversando com a Sabrina, com o Júnior, e é sempre assim. Isso vai me afastar de Deus? Essa proposta vai me afastar de Deus? Se vai, irmão, né? Se vai me afastar de Deus, se o que você está pretendendo fazer vai tirar você, você está orando mal o quê? Você está orando mais o quê? Aí você vai lá, o que nós abrimos hoje aqui, Marcos 8:36.
Do que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua vida? Do que vale? Isso é só um exemplo, amém? Só um exemplo. Ah, irmão, a proposta aqui para eu vou lá para os Estados Unidos, uma benção, que legal. Irmão, mas como é que você vai fazer com Deus lá? Não, irmão, vou chegar lá, eu já vou procurar uma igreja. Você tem certeza? Tem certeza? Você não vai se desviar? Você tem calibre para isso? Amém, irmão. Não vai. Ah, irmão, já estou vendo que o negócio já está... Não vai. Vai se perder. Nós devemos sempre analisar a nossa vida com base na palavra de Deus. Amém. E ela deve ser o centro. Amém, irmãos? Deixa eu ver se eu terminei. Terminei. Em nome de Jesus, fique de pé, por gentileza, nós vamos orar. Eu não vou conseguir e não consigo. São vários versículos que falam sobre isso, mas